Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. O vídeo de hoje para falar sobre o VAR. É isso mesmo, o VAR vem prejudicando o Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro e a gente vai levando no banho-maria. Mas não jogou nada, não pode reclamar não. Não tem isso no regulamento não, viu? Só pode reclamar se jogar bem não. O VAR atrapalhar também pode ser discutido, debatido, faz parte da crítica. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E vamos trazer aqui um dado curioso: o Fortaleza foi prejudicado em 10 rodadas no Brasileirão pelo VAR. Nem todas o Fortaleza perdeu, mesmo o VAR tentando, botando o boneco para atrapalhar o Fortaleza foi lá e ganhou. Mas ficou claro aqui que o VAR ele erra muito, não sei se é só para Fortaleza, não sei se é má vontade, não sei se eles têm esse interesse aí de tirar o Fortaleza de onde ele está, mas o VAR atrapalhou o Fortaleza em 10 rodadas e isso é fato, não tem quem tire. Antes de começar o vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos aí já 18 mil, quase chegando 18.100. Então, se você não for inscrito ainda, se inscreve. Todo dia aqui no Guarda tem conteúdo, mais tarde tem live, tem esse vídeo hoje de manhã, mais tarde tem live, amanhã tem vídeo, tem live. Menina, todo dia tem conteúdo aqui, então se inscreve para você não perder nada. Sempre falando em nome de 1xBet, você já sabe, é 1xBet, site de aposta mais bem confiável do Brasil, patrocinador do Campeonato Brasileiro, ajuda competições, ajuda equipes e também patrocina aqui o Glória e Tradição. É super fácil você fazer o seu cadastro. Na descrição desse vídeo tem o link, você vai lá, se inscreve, faz seu cadastro, usa o nosso cupom aqui, ó, Glória e Tradição, tudo junto aqui, ou pelo QR Code também aqui, ó, QR Code. Você vai lá no site, bota seus dados, se inscreve, bota o cupom, a 1xBet vai dobrar o seu valor de aposta. Vou chamar a vinheta e vem com a gente para mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Vamos lá. E eu não estou só no vídeo de hoje, estou aqui com ele, Dudu Damasceno na área. E aí, Dudu? E aí, Saulo, que agora tem uma Tech Pix, meu chapa. Se liga na imagem do meu chapa. Tem que Aí, respeitar, qualidade, tem viu, que Saulo? respeitar. Tem que respeitar a Investimento imagem do pesado aí que homem. o Saulo fez. Investimento pesado. Agora sim, eu tô preocupado com as minhas vizinhas, viu? Se elas aparecerem nulas lá por trás, negada a ver. Então Dá se pra vista aí, curiar. negado. Se vista aí pra não aparecer aqui. Dudu, mas é o seguinte, cara. Mais uma rodada que o Fortaleza não venceu ali, né? Perdendo pro América Mineiro. É um jogo que o VAR participou bastante, né? Participou ali para tomar um pênalti, para dar um pênalti, para não dar outro pênalti. Saulo, Se... só antes que comece o mimimi, a gente sabe que o Fortaleza não jogou o suficiente pra vencer. A gente não tá dizendo, a gente não tá passando por... A gente está mencionando um fato que é, o Fortaleza é prejudicado pela arbitragem e foi, mais uma vez. Pode passar adiante, Saulo. Exatamente. E aí, nessa 29ª rodada, tem aqui um levantamento feito pelo meu amigo Márcio Renato e foram 10 rodadas no Brasileirão, fora o jogo contra o CRB na Copa do Brasil, né? Então, assim, Fortaleza já começou a ser prejudicado no VAR na estreia, né? Primeira rodada, Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão, aquele pênalti que o Tite esticou o braço e o Hulk caiu como se o Thanos encostasse no Hulk, né? A força do Thanos foi a força que o Tite utilizou para destruir o Hulk. E o Hulk caiu, pênalti. O Hulk marca 1-0. Mas Deus é tão bom, misericordioso, que o Pikachu foi lá e mostrou que o Pokémon é muito superior à Marvel e fez 2 gols pro Fortaleza. Gostou da referência? Gostei, o Saulo aí tá na cultura pop total. Cultura pop. PH tá Não, mas foi, orgulhoso, PH. foi o primeiro, né? Aí, sexta rodada, Flamengo e Fortaleza. Falta do João Gomes em Ederson para no mínimo amarelo. Seria o segundo. E simplesmente foi ignorado, né? O jogo tava 2-1. Fortaleza tava em cima, em busca do empate. Aquele jogo, Fortaleza saiu perdendo logo de cara, 2 gols no primeiro tempo. Empatou com 14 segundos do segundo tempo, com um golaço do David. Teve esse lance do João Gomes, acho que era lá para os 25, para dentro do segundo tempo, onde o Fortaleza ficaria com um a mais em campo e teria claras condições de buscar o empate, e assim não teve. Segunda rodada que o Fortaleza é prejudicado. Parando aqui na Copa do Brasil, no Brasileiro, indo para a Copa do Brasil, teve aquele lance do David contra o CRB. Pênalti claro, que o cara botou a perna no meio, o David botou a perna pro David tropeçar, o David tropeçou e caiu. E não foi dado pênalti.
E teve um lance igual a esse do David ontem, no jogo Ceará e Fluminense. Um lance muito parecido, onde o cara colocou o pé, o jogador tropeçou e caiu e o pênalti foi dado. Então não tem critério, né? Simplesmente não tem critério no VAR. Na 15ª rodada, Dudu, esse foi ridículo, cara. Palmeiras e Fortaleza. A expulsão do Felipe, né? O Felipe pulou na bola, o Felipe sofreu a falta. E aí o David levou o cartão amarelo e foi expulso. Felipe. Felipe, né? Felipe, no caso. Tu lembra desse lance? Lembro, pô. Meu Deus do céu, um negócio assim absurdo. Que foi segundo amarelo, não foi expulsão direta. E aí os defensores da arbitragem falaram, não poderia interferir. Aí é putaria, né, mano? Pois é, e aí aquele lance o Fortaleza tava 2-2, né? No Allianz. Mas o Fortaleza foi lá e conseguiu a virada, né? No final do jogo com o nosso queridíssimo Igor Torres. E o Fortaleza, assim, fazendo mais 3 pontos, né? Na rodada seguinte, Dudu, na 16ª rodada, esse jogo teve muita coisa. Fortaleza e Santos. Teve um gol do Pikachu anulado por impedimento, mas a bola não tocou no Ângelo Henrique, o que dava condição legal na origem do lance, né? E aí o gol foi normal, não era para ser anulado. E aí aquele jogo ficou 1-1 e tal, aí teve um pênalti, né? O Crispim perdeu o pênalti no final, mas na invasão na hora que o Crispim bateu o pênalti, 3 caras do Santos invadiram a cobrança. E o Crispim perdeu o pênalti, o goleiro defendeu, um cara que invadiu botou para escanteio. Então, assim, era para ter anulado. Repete a cobrança. Porque 3 jogadores do Santos invadiram a área e esse que invadiu botou para escanteio. Então, assim, foi prejudicado mesmo. Comprovou o prejuízo, né? Porque o cara que invadiu se beneficiou de ter invadido e colocou para fora, né? Mais um. 18ª rodada. Fortaleza e Cuiabá. Falta para segundo amarelo do Cleison sobre o Lucas Crispim. Fortaleza estava no contra-ataque. O Cleison já tinha amarelo e ele simplesmente puxou o Crispim, derrubou o Crispim e o juiz ignorou que ele já tinha amarelo e sendo expulso, né? Fortaleza empatou essa partida 0-0 aqui no Castelão. Mais um, né? Aí, 23ª rodada, Fortaleza Atlético Goianiense, um gol. É erro, viu, menino? É muito erro, meu irmão. Um gol legal do Bruno Melo, onde o árbitro disse que o Elton Paulista interferiu no lance, porque ele pulou, aí não deveria ter pulado, porque como ele pulou, ele participou da jogada, e com isso o gol foi anulado. E aí tem toda aquela reclamação do Fortaleza, aquela loucura pós-gol, e aí o time não pode sofrer situações adversas, porque desconcentra, e acabou tomando 2 gols em sequência, perdendo de 3-0 para o Atlético Goianiense. Uma rodada seguinte, na 24ª rodada, foi contra o Fluminense, né? E tiveram 2 agressões do Fred com o Ronald. Um ele botou a mão no pescoço dele, depois ele puxou ele pela camisa, pelo calção, né? Uma total brutalidade. E o juiz simplesmente ignorou ali, né? Ignorou a dupla agressão por ser o Fred. Aí E foi absolvido agora essa semana, viu? exatamente, o Edson simplesmente absolveu por unanimidade, né? Ninguém votou a favor da procuradoria e a comentarista, não, o Fred não é disso, né? Olha, o Fred se exaltou um pouco, mas ele não é disso. Tipo assim, como se o caráter definisse a agressão, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é porque o Fred não é disso que ele não agrediu. Ele agrediu o Ronald e ficou por isso mesmo, né? Na 25ª, olha só, em sequência, tá? 23ª, 24ª, 25ª, Fortaleza e Grêmio, um pênalti claríssimo no Matheus Vargas. O cara solou o calcanhar do Vargas. E o VAR simplesmente ignorou. Talvez o VAR olhou quando o joelho dele flexiona, o joelho do cara flexiona e talvez pegue nas costas do Vargas, mas não foi o pênalti aí. O pênalti foi no pisão, porque ele pisou no calcanhar e derrubou o jogador dentro da área. E o VAR simplesmente ignorou o pênalti claríssimo, claríssimo no Vargas. Terceiro erro em sequência, né? Na 26ª rodada, o 4º erro em sequência. Fortaleza e Chapecoense. Esse foi um festival, Dudu. Esse teve o gol do Bruno Melo de cabeça por cobertura, que o cara disse que o Tinga participou do lance. Esse teve um pisão do jogador da Chapecoense.
que o cara simplesmente deu uma solada no joelho do Ângelo, levou amarelo, e a comentarista falou: não, esse lance ficou no limite do amarelo. Qual é o limite? Era 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, era um pouco mais de força, né? Eu já vi jogador ser expulso por um lance parecido, Oswaldo, em 2019 contra o Grêmio. Por Não menos. foi, não foi tudo aquilo, foi por menos, aí foi expulso. Mas como é o Fortaleza, não pode. E por último, né, aquela cagada de pato total, que o Tinga, bota a bola na área, o cara abre o braço, o juiz fala o sinal que não foi nada, segue o lance, é gol da Chapecoense, aí o cara tem que ir pro VAR, anula o gol da Chapecoense, prejudica também a Chapecoense, porque torcedor comemora o gol, a diretoria, os jogadores, todos se Era a envolvem primeira vitória emocionalmente da Chapecoense em casa, mano. em casa, né? E aí ele tem que voltar tudo para marcar o pênalti, que foi claro no lance do Tinga. Graças a Deus o Pikachu fez. E assim, esses 4 jogos aí, né? Que eu falei em sequência: Atlético Goianiense, Fluminense, Grêmio. Não, Atlético Goianiense, Fluminense, Grêmio e Chapecoense. Esses 4, o Fortaleza perdeu um e ganhou 3, né? Mas sim, eles tentaram, né? Tentaram tirar a vitória do Fortaleza, né? E agora, por último, né? Na 29ª rodada, Fortaleza e América Mineiro e Fortaleza teve pênalti no Ângelo, que o juiz marcou, o VAR chamou e anulou. Teve pênalti do Tinga, que o juiz não tinha dado, o VAR chamou e deu. Teve o lance do Patrick com o David, que ele simplesmente não foi chamado e ele também não deu. E ficou por isso mesmo, e o Fortaleza com 10 rodadas sendo prejudicado. Nessas rodadas o Fortaleza ganhou algumas, né? O Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Palmeiras, empatou com o Santos, empatou com o Cuiabá, ganhou 5 vitórias, 2 empates e uma derrota nessa sequência aí de erros do VAR, né? Mas prejudica, né, Dudu? Prejudica, atrapalha, é desgastante, é frustrante, enlouquece o torcedor, enlouquece o jogador em campo. Aí a gente fica falando assim: não, os jogadores eles não têm emocional. Mas, porra, Eu como não é que tem teria também, emocional, não. né? Eu Como é não que o cara teria tem também, não, que emocional, é né? erro demais, meu chapa. Mas isso eu concordo um pouco, mas é outro ponto. Mas assim, cara, são erros, como tu mostrou, erros em sequência, erros desde a primeira rodada, que levanta a questão. É por ser o Fortaleza, é por ser time do Nordeste. A gente estava até comentando isso em outra live, eu e o Saulo. E eu acho que é pior do que isso, cara. É o nível da nossa arbitragem. Nossa arbitragem é ruim. E na dúvida, pesa contra a gente. Na dúvida, pesam contra a gente. Não tem porquê, cara. Vários lances, a gente. O lance do Fred, por exemplo, pesou não só o CPF, Fred, mas o CEP também. Porque se é o Ronald, que também, o Ronald não é disso, o Ronald não é de ser. Pá. Se fosse o Ronald fazendo aquilo, o Ronald já era expulso, meu amigo. Pegava 3 jogos de suspensão. Então, assim, é algo desencorajador, sabe? E o bom, né, tentando tirar algo positivo, é que mesmo com esses erros em sequência, erros em jogos cruciais, o Fortaleza ainda conquistou uma pontuação muito bacana, que poderia ser maior, não fosse erros nossos, como também se não fosse erros da arbitragem. A gente citou aqui lances, por exemplo, o jogo contra o Santos, que a gente teve 2 lances que poderia ter saído vitorioso, no gol do Pikachu, ou até se ele repete a cobrança e o Crispim faz o gol de pênalti, entendeu? A gente poderia ter pelo menos 2 pontos a mais, que pelo amor de Deus, assinaria agora esses 2 pontos a mais. Imagina a gente estar com 50 pontos. Isso eu peguei só um jogo. E vários outros que tentaram tirar a vitória do Fortaleza e não conseguiram. Como o Saulo citou, pô, aquele pênalti que marcaram contra o Hulk, cara, é um negócio assim absurdo, velho. A gente lembra pouco porque a gente ganhou. A gente lembra pouco porque foi uma vitória épica, de virada e tal. Mas foi um lance que, bicho, não tem perigo do Hulk ser derrubado com, com um encontrão assim do Tite. Não tem perigo, Saulo. É desencorajador, meu chapa. Total, desencorajador, desmotivante, né? Porque você não joga apenas contra o adversário, né? A gente vai pegar o Corinthians sábado. Porra, sábado em Itaquera, o que é que eu espero do jogo desse?
que é que eu Pode espero esperar uma de um jogo arbitragem desse? ruim. Aí, e a tendência de alguém ser prejudicado é o Fortaleza. Né? Como já Então, fomos nessa aula, até tu tava lembrando em outro momento, em outra live, é, como a gente já foi prejudicado lá, né? Contra o Corinthians, em 2019, né? Que nos que tirou até uma Libertadores. tirou a Libertadores de 2019, exatamente. Se o Fortaleza ganha aquele jogo lá, ele iria para a Libertadores já em 2019. E o VAR tirou ali. Teve aquele lance do Corinthians, teve o lance contra o Atlético Mineiro, aqui no Castelão, que nós estávamos vencendo, teve uma falta claríssima Do Igor no, Rabelo no André Luiz. no André Luiz. Teve o pênalti não marcado no Elton Paulista contra o Botafogo no Engenhão. Teve o jogo do Flamengo, que esse mesmo João Gomes aí, miserável, era para ter sido expulso também em 2019. O Fortaleza tava ganhando de 1-0 e ele fez um lance para segundo amarelo e não levou e não foi expulso. Teve o pênalti que deram pro Quinteiro, que o Quinteiro cabeceou na mão dele e etc. Então, assim, não é de hoje que o Fortaleza vem sendo prejudicado pelo VAR. Em 2019, eles atrapalharam o Fortaleza, tiraram a gente da Libertadores. Ano passado, eu acho que não tiveram alguns jogos que a arbitragem atrapalhou, aquele jogo do Atlético Mineiro, que o Felipe foi expulso, o Fortaleza foi lá e conseguiu vencer no final. O jogo contra o Atlético Paranaense, que o Fortaleza teve gol anulado, teve gol do Atlético Paranaense que foi falta no início da jogada. E assim, bicho, atrapalha demais, sabe? Eu acho que o que a gente pede é uma arbitragem justa, né? Sem erros. Eu não quero que marque pênalti pro Fortaleza sem ser, não. E nem quero que expulse o jogador do outro time sem ele merecer ser expulso, não. Eu quero apenas que seja justo. Pra dar pênalti quando é pênalti, pra expulsar quando é pra expulsar. Pra ser justo, entendeu? Vencer de forma justa. Porque é cansativo isso, bicho. 10 rodadas de 29. O Fortaleza foi prejudicado, cara. Um terço. E sim, Mais de um terço. e assim, são situações do VAR clara, sabe? Não tô falando daquela arbitragem que amarra o jogo, que é todo tempo dando falta. Isso aí não entra nesse cálculo aqui, não. É só assim, foram participações diretas do VAR em prejuízos ao Fortaleza, sabe assim? 10 rodadas. 10 rodadas. Mas é isso, Dudu. A gente espera que melhore. Mais tarde tem live. Acho que esse assunto talvez repercuta mais tarde também. Amanhã de manhã tem placar Vale da lembrar, rodada. Saulo, só que a gente falasse só mais um ponto, né? Que a gente não mencionou. Que o Fortaleza faz o que é necessário, né? Qual o limite do Fortaleza tentar algo contra essa arbitragem? O presidente Marcelo Paes até se manifestou nas redes sociais, né? Após a partida contra o América, repudiando a arbitragem. O Saulo até lembrou em outra live comigo que o próprio Paes já foi punido pelo STJD em outra temporada por conta de cobranças. É 2019. difícil, em 2019, né? Então, assim, Saulo, fala aí, do quanto é difícil, porque o que dá pra fazer, Saulo? Dá pra Mas mandar tomar no não dá pra cu, fazer só nada. isso? É só isso mesmo. É só isso. Porque você abre um ofício na CBF solicitando que tais árbitros não apitem. Você vai na CBF fazer reunião com o Gaciba, ele vai lá, ele pede desculpa, ele reconhece, ele mostra uma situação ou outra. Porque se você xingar e der piti em coletiva, você é penalizado. O que aconteceu em 2019? O país deu um piti, esculhambou Deus e o mundo, foi lá o Supremo, ó, tá punido 50 dias sem poder exercer a função de presidente. E o país não pôde exercer. O que é que acontece isso? Ele não pode assinar como presidente de Fortaleza. Ele não pode viajar com a delegação como presidente de Fortaleza. Ele fica sem ser o presidente por 50 dias. Isso já aconteceu em 2019, né? E aí ele vai fazer de novo para pegar outra suspensão dessa. O que ele tem que fazer, né? Dudu, nessa rodada, vários times saíram chateados, cara. O Bahia foi roubado em Caxias. O Atlético Mineiro alega erro de arbitragem contra o Flamengo do Maracanã. O Grêmio alega erro de arbitragem contra o Palmeiras. O Fluminense alega erro de arbitragem no Castelão. Teve o Sport também teve um gol anulado ontem num lance bastante duvidoso. E não tem um padrão, né, Saulo? Time grande sendo prejudicado, time grande sendo prejudicado contra o time nordestino, que foi o caso do Fluminense, né, que reclamam contra o Ceará. Então, o que é que dá pra a gente ver? Que a arbitragem é ridícula. Que a É nossa ridículo. arbitragem é podre. É isso. É isso. E a gente espera que melhore, né? Pro ano que vem, profissionalize a arbitragem, porque assim, cara,
você não pode ter uma rodada de 10 jogos, 6 reclamarem da arbitragem. 6 torcidas estão acabando essa rodada com raiva da arbitragem. Isso é ridículo, cara. A arbitragem brasileira ela é ridícula, é uma piada. A arbitragem amadora. É amadora. O árbitro brasileiro não é profissional. E aí a gente coloca jogos que valem milhões de reais na mão de amadores. Exatamente. Vamos ver se eles são bons ou ruins. E aí fica essa questão, como você falou, né? Um orçamento milionário é decidido por uma cabine de VAR, onde você não sabe o critério, você não sabe o que está sendo falado, você não sabe o que é que eles estão analisando, você não sabe quais são os interesses, você não sabe quais são as motivações, você não sabe de nada, cara. Você simplesmente acontece. E bola pra frente, paciência e vencer o próximo jogo. E a gente vive nisso, né? É isso. Dudu, valeu. Valeu. Mais tarde tem live. Mais tarde tem live. Mais tarde tem live. Amanhã tem pra cada rodada. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário também. E torcer pra Chapecoense hoje, obviamente. Ó, Saulo, eu quero ver quem fica até o final. Chapecoense quero ver quem fica até o final, Saulo. Eu quero que o pessoal comente Bora Chape. Quem tá chegando até o finalzinho aqui, ó. Bora Chape. Pronto, é isso. Bora Chape. Valeu, Dudu. Abraço. Até mais tarde. Valeu.